Olá, meu nome é Jussara de Melo Perpétuo, tenho um canal no YouTube com meu nome. Lá eu conto histórias infantis, bíblicas e histórias do mundo. Conto histórias de viagens, compartilho meditações bíblicas e tem até um curso de teoria musical. Não uso meu canal para assuntos polêmicos. Mas um assunto especial que eu tenho pensado já há bastante tempo, ouvido posicionamentos que são tão frágeis e acabam levando para extremos. Eu decidi compartilhar um posicionamento que eu considero equilibrado sobre culto infantil. Eu gostaria de ler o Salmo 133, o penúltimo do grupo dos salmos de romagem que o povo cantava enquanto viajava, enquanto chegava no templo em Jerusalém. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Esse salmo, nós precisamos olhar e pensar nas duas figuras que são usadas aqui, o óleo e o orvalho. Aqui nós vemos, nesse Salmo de Davi, Israel unida, Israel peregrinando e indo para a adoração ao Senhor como uma família. As 12 tribos, depois de muito tempo de divisão e separação. Os dois símbolos, o óleo e o orvalho, nos ensinam muita coisa. O óleo, usado como cosmético, remédio para unção, como é o caso citado aqui, também aparece como o Espírito Santo. E o orvalho, a palavra vivificadora de Deus, como fala em Deuteronômio 33, 2. Também aparece como revigoramento, Oséias 14, 5 e Zacarias 8, 12. Por quê? O Monte Sião é o monte mais alto e fica ao norte de Israel. Ele tem 2.814 metros de altitude e o orvalho que cai ali é um orvalho abundante. E no fenômeno da natureza perfeita de Deus, esse orvalho acaba indo também para outros montes mais baixos. Então, mostra aqui que o próprio Deus é como orvalho para o seu povo. Ele está sempre ali para as necessidades do povo, ali as necessidades da terra. Também gostaria de mostrar nos Provérbios 22, 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. O exemplo é a forma eficaz do ensino. Eu posso apontar o caminho ou posso ensinar no caminho. O que temos ouvido é muita coisa que temos ouvido sobre o culto infantil. E observando, sendo da área da educação há muitos anos, trabalhando tanto com escolas como na igreja, acompanhando também atualmente, mesmo já fora da atuação, como andam as escolas, eu sei e vejo como isso está. Também na igreja ainda atuando na educação cristã. Me preocupa alguns posicionamentos, porque são posicionamentos que eu considero que estão fora desse pensamento e dessa situação da educação. A gente escuta posicionamentos muito frágeis,
sem considerar a situação de cada comunidade. Cada igreja pode ter o seu posicionamento. A dificuldade é tentar impor esse posicionamento sobre todos e fazer disso uma lei. Dizer, por exemplo, que culto infantil não é bíblico é um argumento até infantil. O que dirá da escola dominical? Outros dizem que a criança deve estar com os pais no culto para aprender a adorar a Deus. A criança aprende a adorar a Deus em todos os momentos. A família e a igreja devem estar empenhadas nisso juntas e devem se unir cada vez mais para alcançar o objetivo da aprendizagem. Creio que podemos ter uma posição de equilíbrio na discussão de ter culto infantil ou não ter culto infantil. Nós temos igrejas de todos os jeitos. Temos igrejas que têm cultos que duram 2 horas. Outras são outras igrejas duram 1 hora. Aí vamos para o sermão. De algumas dura 30 minutos, de outras 1 hora ou mais. Em algumas igrejas o culto infantil é desde o início do culto. Em outras a separação das crianças se dá na hora da mensagem apenas. Cada igreja deve encontrar o que é melhor para a sua comunidade e fazer o melhor. Culto infantil não é brincar, não é porque a criança atrapalha. Quando as crianças saem no momento do sermão, elas chegaram ao culto com sua família. Elas participaram juntas da adoração, do louvor, da confissão, da ceia, do ofertório e sairão para a sala numa continuação do culto, para ouvir uma mensagem que ela entenderá e será reforçada pelos cânticos que ali serão usados, pela atividade que elas farão. Cabe à liderança da igreja proporcionar treinamento e material adequado para a sua equipe, para que o culto infantil seja um momento de ensino, de crescimento espiritual, de oportunidade para as crianças aprenderem a cultuar a Deus, aprenderem sobre reverência e a servir ao Senhor na igreja. A família precisa se conscientizar que a grande responsabilidade de ensinar a criança a adorar a Deus, a louvá-lo, é dela. São 6 dias na semana. A igreja tem 1 dia apenas para ensinar. A igreja fornece o material para que durante a semana, no momento devocional em família, o que foi aprendido no domingo seja compartilhado. Considero uma posição de equilíbrio ter o culto infantil no período do sermão para crianças de 4 a 8 anos ou 4 a 10 anos, divididos em 2 ou 3 salas, usando material de qualidade, fiel à palavra, próprio para o culto infantil, com professores que recebam treinamento, visando sempre alcançar os objetivos propostos, como, por exemplo, ensino da palavra, amor a Deus, amor à igreja, prazer em estar na igreja, reverência, parceria com a família. Lembrando que o Salmo 133 fala de união fraternal. Isso é muito além da união familiar. É sobre uma união que não separa, não divide, onde não existe raça, casta, condição financeira, sobrenome, denominação, povo. Uma família unida é formada em Cristo, que recebe a bênção do Senhor. Quando separo as crianças para receberem a palavra de Deus no nível delas, não as tiro do culto.
continuo em culto como irmãos na fé, desenvolvendo a comunhão com o amiguinho, que também está ali por causa de Cristo. Assim, concluo que o exemplo é a forma eficaz de ensino. Então, estarei ensinando nos 7 dias da semana e em todos os momentos. Eu estarei ensinando com meu exemplo a comunhão com Deus e com os irmãos. O orvalho do monte mais alto vai para o monte mais baixo. Estarei ensinando e valorizando o papel da igreja se durante a semana ouvir o que os filhos aprenderam e compartilhar o que os adultos e filhos maiores aprenderam. Fazendo assim, dificilmente o culto infantil não será um momento de bênção. Que Deus nos abençoe.